Dia 11 de janeiro de 2021, eu dei uma notícia aqui no canal que realmente estremeceu com as bases do cenário automotivo nacional. Ford fecha as fábricas, sai do Brasil como fabricante, tira Ford Ka e EcoSport de linha e causa caos geral. Estamos em 2024 e como é o panorama da marca? Como é que a marca está se saindo no Brasil? Como é comprar um carro da marca 3 anos depois? Revenda, desvalorização, garantia de veículos em garantia, reposição de peças. Será que vale a pena? Então bora pro vídeo que a gente vai conferir tudo sobre esse assunto. Fala aí, tudo beleza? Meu nome é Vinícius e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Não sai do vídeo, fica até o final que já tem uma participação especial com uma pessoa que está no dia a dia no mercado automotivo, comprando carro, vendendo carro e fazendo manutenção de Ford também. Afinal, a Ford já pincelava dizendo que Ford Ka e EcoSport não davam lucros interessantes como a marca queria. E segundo a marca também, operações aqui no Brasil e em outras fábricas davam prejuízos milionários. Você não ouviu errado, milionários. Pois é, a Ford realmente fez isso, não é fácil, tem que ter, desculpe o linguajar, culhão para fechar uma fábrica. Por quê? Tem vidas ali, gente, pessoas que trabalham, sustentam famílias e realmente uma galera foi demitida, depois teve que fazer acordo, teve revolta, eu fiquei revoltado, outros colegas também, realmente foi um acontecimento bizarro. E de quebra tirou os únicos carros que eram fabricados aqui no Brasil pela marca, que vendiam bem. O Ford Ka, que eu estou dentro desse modelo, inclusive aqui, o último Ford Ka saiu de linha juntamente com o SUV compacto EcoSport. Meus amigos, foi realmente bizarro. A Ford anunciou o fim da produção de carros aqui no Brasil e não vai ser mais um fabricante atuante aqui do Brasil, ou seja, só teremos produtos importados da marca. A Ford só não fechou fábricas aqui no Brasil não, gente. Fechou também em outras localidades. Foi parte da nova estratégia que ela começou. A estratégia de reduzir o volume e lucrar mais por ticket médio na venda de cada carro. O que é isso? Me explica direito, Vinícius. O que é um ticket médio? É o lucro de cada unidade vendida, vendendo carros mais caros, mais refinados, com um lucro muito maior, com menos volume de vendas, porque Ford Ka e EcoSport tinham mais volume de vendas. E segundo a própria montadora, isso não dava tantos lucros como ela desejaria. E muito pelo contrário, dava prejuízo também. Por quê? Manter uma fábrica é caro, linha de produção em ociosidade é caro. Por que eu falo ociosidade? Teve a pandemia, fábricas pararam, fecharam e até hoje as fábricas não funcionam a todo vapor, pelo menos aqui no Brasil. Então fica melhor para a marca importar os carros muito mais caros e ter o lucro maior, mesmo que vendendo em menor quantidade. Resumindo, é a nova estratégia que a Ford puxou o bonde e as outras montadoras estão indo atrás. Veja bem, não estou falando que vão fechar mais fábricas não, e sim subir preços, suprimir portfólios, tirar carros mais baratos de linha e vender carros mais caros, mesmo que esses carros sejam mais baratos de serem fabricados. Isso mesmo, a Ford resolveu fechar fábricas para lucrar mais. E já em 2022, um ano depois, a Ford divulgou que teve lucro sim, já fiz vídeo aqui no canal, conseguiu recuperar aquele prejuízo de início. Para ela foi muito bom, mas fechar uma fábrica não é legal para a economia do país, você demite pessoas direta e indiretamente, porque não é só o operário da fábrica que perde o emprego não. Cara, por causa daquela fábrica fechada, logística, gráficas, cara, é muita coisa envolvida, muita gente perdeu o emprego, infelizmente. Fora muitas concessionárias que diminuiu a oferta de carros, né? Tiveram que fechar porque não conseguiram se sustentar. Resumindo, a Ford fechou fábricas para diminuir prejuízos e otimizar lucros. Mas agora vem a melhor parte do vídeo, porque eu vou trazer aqui um convidado especial que é especializado no mercado de veículos usados, comprando carros, vendendo carros, fazendo manutenção, utilizando garantia, atendendo clientes. Bora lá, meu querido primo Danilo da Pali Motors, partiu! E meus amigos, esse aqui é meu primo, não parece não porque ele é magro, eu sou semi-adiposo, tamo junto. Ele que é um dos sócios da Pali Motors, a loja que eu sempre recomendo aqui no canal, que eu estou gravando, tamo junto. E ele tem muita experiência, tá no dia a dia, comprando, vendendo carros, e tem Ford no seu estoque, tem experiência com garantia. Então eu elenquei algumas coisas aqui pra gente conseguir debater e saber a realidade de mercado. Vamos lá, Danilo!
O valor de mercado de carros Ford, depois que a montadora saiu do Brasil como fabricante, né? O que aconteceu? O valor caiu, subiu. Eu sei que teve aquele boom da FIP em 2021. Dá uma resumida básica aí para a gente saber o que aconteceu com o valor de carros usados e seminovos Ford no Brasil. Fala tu aí. Muitos carros, depois que a Ford saiu, um exemplo desse aqui, o Ford Ka, você encontrar um em bom estado, bem conservado, com histórico de manutenção, ficou mais difícil ainda. Então isso acabou ajudando o mercado, por exemplo, do Ford Ka. EcoSport, principalmente de 2018 para frente, tem procura, bastante procura, porque é um carro bom, é um carro que dificilmente vai te dar alguma dor de cabeça. Se der, são coisas simples de resolver, não é difícil. Também tem um mercado bom hoje para EcoSport. E depois você vai para a linha Premium, Ford Fusion. Também tem uma saída boa, porque ele acabou encaixando num valor interessante, né? Porque é um carro que oferece muita coisa, se comparado hoje com Corolla, ou até com Honda Civic. É um carro que oferece muita coisa e é um carro que tem uma saída boa, mas também, de novo, em boas condições, com quilometragem boa, um bom histórico de manutenção. Tem que estar filezinho, né? Acaba saindo, isso sempre ajuda, né? O Fusion é um carro que pede um pouco mais de cuidado, né? Seja com combustível, seja com manutenção. Você tem que estar sempre de olho, não pode colocar manutenção periódica, você colocar uma peça barata, porque é um carro que muitas vezes não aceita, e isso depois vai te gerar, você vai ter que trocar a mesma peça por um desgaste às vezes prematuro. Então assim, tem coisas que não valem a pena. Entendi, beleza. Então os Fords subiram com a FIP e caíram com a FIP naturalmente, né? Naturalmente, valor de mercado hoje eu acho que acompanha. Você consegue vender, você tem o Ford Ka, tem um excelente valor de mercado se comparado com a FIP. E tem um bom custo-benefício também. Tem um bom, excelente custo-benefício. Então a gente está aqui num Ford Ka 1.5 automático, vidro elétrico, computador de bordo, piloto automático, câmbio automático. Um carro bem completo que você compra ali com 50 e poucos mil. Hoje é o mesmo preço, por exemplo, de um Joy 2020-21. Peladinho. Que não tem nada. Na minha visão, é um excelente custo-benefício. É um carro que a gente aqui gosta, seja para usar. E é um carro que a gente gosta de vender também, porque não tem nenhum problema crônico ou nada disso. Claro que bem cuidado. Quando bem cuidado, entendi, que vai te dar dor de cabeça. Ou seja, são carros que teve aquele medo, eu inclusive fiz vídeo na época, que era tudo uma cortina de fumaça, né? A gente não sabia, era nebuloso. Que realmente, se você for ver pelo andamento natural das coisas, o carro, quando sai de linha, ele cai muito de valor, fechou fábrica de peças, coisa e tal. Realmente tinham muito medo. Só que o jogo virou, né? Sim. O Ford continua tendo uma boa procura, né? Principalmente Ford Ka e EcoSport. Mas agora, temos Fords e Fords, meus amigos. Fala pra mim aí, eu vou até te ajudar nessa. Carrinhos Ford com motor Zetec Rocan, Fiesta, o Eco antigo, continua aquecido como sempre foi, né? Que são carros baratos para nossa realidade hoje, tem uma mecânica muito simples. Mas fala pra gente aqueles carros Ford que é complicado você receber de um cliente na troca, que você tem que infelizmente ter que baixar o valor, porque ele, como mercadoria para você, é um produto que não tem tanta rotatividade, é mais zoado. O que você falaria disso aí? Existe, por exemplo, a gente pode dar o exemplo do Ford Focus. PowerShift? PowerShift, esse modelo acho que 18, né? Sim, são dos últimos, né? Isso, os últimos. De 14 para cá? São carros que já tem um mercado um pouco mais agarrado, porque são carros um pouco mais caros e acabam tendo ali um histórico, seja, a gente pode pesquisar aí na internet, às vezes sempre de um problema crônico. Enfim, aí são carros que realmente... Você tem que até... Eu diria que o Focus até pra gente receber ou trabalhar, você acaba tendo que trabalhar com um valor um pouco abaixo para poder ter uma rotatividade maior ou até poder dar uma garantia, enfim. Entendi, são custos que você tem, né? Isso aí. Que fatalmente você tem que passar também. Para receber você tem que baixar, é natural, né? Então, geralmente, esses carros aí, como o Focus, realmente tem esse problema. E os outros carros PowerShift, em geral, entram na mesma seara do Focus? Ou você acha que o Focus é mais específico? Por exemplo, um Eco 2015 PowerShift. Apesar de PowerShift, tem também essa característica do Focus, do mercado ser zoado? Ou tem o seu preço?
Não tanto, porque a Eco ela acaba tendo seu público, que é um público que hoje, uma grande maioria que vem aqui na loja, que procuram, nem que seja um SUV pequeno como a EcoSport, tem um público muito grande para esse tipo de carro, um carro mais alto, é um carro relativamente pequeno, então você consegue ter ele na cidade. E a Eco ela tem uma parte, pouca gente sabe, mas isso existe, que é aquela garantia que a Ford deu de 10 anos para os câmbios Power Shift. Então, o Focus também entra, mas a questão do Focus é que é um carro mais caro. É um carro mais caro, as peças são mais caras. Entendi. A Eco compartilhando muita coisa com o Fiesta. É, aquele motor Sigma, né? Então verdade. Você consegue uma manutenção muito mais em conta. Em conta, exatamente. Então, e essa questão do Power Shift, tendo a garantia da Ford lá de 10 anos, que é possível você conseguir, inclusive a gente aqui na loja já usou isso, em 2 ocasiões a gente usou e fomos super bem atendidos, resolvido o problema, o carro ficou perfeito. E então assim, a Eco continua tendo mercado mesmo sendo Power Shift, tanto a Eco quanto o Fiesta. Danilo, e você como empresa, como loja, naturalmente, você acabou de mencionar inclusive a garantia. Como é que está sendo a garantia Ford hoje em dia? Eu sei que a gente sabe, teve até um correio técnico, que é um quadro da revista Quatro Rodas, falando sobre isso. Eu já fiz um vídeo baseado nessa reportagem, que tem muita gente com ações coletivas na justiça contra a Ford por causa do atendimento na garantia, inclusive até por causa daquele lote 910 do Fusion 2.0 Turbo do EcoBoost, né? Que saiu em 2017, 2018, se não me engano. Eu sei que isso é complicado, a Ford nunca teve um pós-venda bom. No geral, a gente sabe disso, desde que a marca operava aqui como fabricante. Mas na sua experiência, eu sei, gente, que a gente está no Rio de Janeiro capital, e isso vai variar de cidade para cidade. Se for de interior, teve muita concessionária que fechou com a Ford saindo, isso é de conhecimento público, e tem concessionária que simplesmente não quer atender garantia mais, porque não tem mais aquele respaldo da fábrica, que não existe mais aqui. Apesar disso, a Ford ainda existe, com representação, coisa e tal. Mas enfim, como foi a sua experiência como profissional comprando e vendendo carro e atendendo garantia Ford? Você acabou de mencionar que foi bem atendido, mas tem um caso mais recente que você precisou de um suporte de garantia e conseguiu sucesso? Conta pra nós aí. Sim, recentemente a gente pode falar do Bronco. Você viu o carro aqui, deve ter um mês mais ou menos, 1 mês e meio. A gente comprou um Ford Bronco 2021, Wired Track, né? Então, e a gente andando no carro, a gente ouvia em algumas situações um pequeno rangidozinho na traseira. Levamos lá na Ford, o carro estava na garantia, tinha feito todas as revisões na concessionária. Foi identificado que precisava ser feito um serviço no diferencial traseiro. E aí, prontamente, a gente agendou, né? E o que nos foi passado tem que deixar o carro lá, aquele procedimento todo de garantia. De novo, fomos super bem atendidos na concessionária, que é a mais próxima que tem da gente aqui. O carro ficou lá por volta de 15 dias, mais ou menos. E o diferencial é uma coisa séria, não é? É uma coisa séria, é um carro muito caro. Um carro que a gente está falando aqui na faixa de 200 mil. Então, e por ter um sistema de tração muito avançado, aquele carro, um diferencial é muito caro. Então, é um carro importado também. Carro importado, mas a gente foi prontamente atendido, problema resolvido. O cliente que comprou o carro, a gente passou isso para ele acompanhou também todo o processo, e depois de tudo isso ele veio e comprou o carro continua na garantia da Ford, só manter as revisões, a gente passou tudo para ele, enfim. Mesmo sendo um Ford caro, a gente foi bem atendido e o problema foi solucionado. Ou seja, mesmo sem a fábrica, um carro importado, que o Bronco, vou dizer entre aspas aí, é quase que um SUV médio premium, né? Que é um carro que roda nos Estados Unidos principalmente. Sim, é o mesmo carro que lá. Não é igual o Territory, que é um carro chinês que recebeu um rebadge, né? Com a Ford. Conseguiu ter solução. Mas repito, né, gente? A gente está no capital do Rio de Janeiro, né? Pode ser que você, na sua cidade, não consiga, mas a tua experiência foi positiva, né? Foi positiva. E outras também, com câmbio, power shift, essas coisas, que precisou também, você sempre conseguiu. Sim, sempre que a gente precisou de garantia Ford, a gente foi bem atendido. Entendi. Então, pessoal, essa é a realidade, repito, local, né? Da garantia Ford depois que a marca saiu do Brasil como fabricante. Danilo, você que compra e vende carro, se você recebe o carro, você é um cara sério que eu conheço, por isso que eu tô aqui, inclusive, não é só porque é da família, né? Você recebe carros e sempre gosta de oferecer para o cliente um carro
carro ok, sem problemas, né? Então, naturalmente, você compra peças para carros Ford que você recebe, que tem que fazer algum reparo, uma melhoria. Eu já cansei de ver você na loja aqui trocando par de faróis, etc. Então, com essa vivência que você tem, eu acho que você pode falar mais do que eu na questão da oferta de peças de veículos Ford, independente da procedência, se ele foi fabricado aqui ou não, lembrando que não são mais fabricados. A Ford, pessoal, quando fechou fábricas aqui, fechou fábrica de motores, de câmbio e também de estamparia. Tem latarias que são terceirizadas? Tem. Mas tem, por exemplo, lataria que você não encontra no mercado paralelo. Eu quero uma longarina dianteira esquerda. Eu quero uma forração, um chapeamento interno de assoalho de porta-malas. Isso a fábrica não faz mais. Eles conseguiram fazer um estoque e o que tem ainda são estoques. E eu creio que ainda não há motivo de alarde, né? Porque tem bastante estoque que vendeu muito carro. Mas enfim, qual foi a sua experiência comprando peças Ford depois que a marca fechou as fábricas? Foi difícil encontrar peça? Teve umas que realmente demorou mais, você só conseguiu na internet, tinha pronta entrega? Fala pra gente o que você passou. Não tem nenhum caso que eu me lembre aqui que a gente tenha demorado a conseguir, seja acabamento, coisas pequenas, botão. Uma vez a gente teve que comprar, eu tô olhando pra cá porque tem eu vi o botãozinho aqui, esse botãozinho aqui do piloto automático que é o ON, e a pessoa usava muito, acabou desgastando e ele pulou. Então a gente entrou rapidinho no Mercado Livre, a gente encontrou na concessionária, também tinha. Entendi. Fácil de achar. O Ford Ka, em especial aquele SL, que ele vem com um acabamentozinho cromado por dentro do farol. A gente já teve aqui, já recebeu um carro uma vez que a pessoa mudou a lâmpada, botou uma lâmpada mais forte, acabou derretendo né? Aquele acabamento. Eu acho que até vi esse carro aqui, se não me engano. Um branco. Então ficou feio, né? Também a gente não teve dificuldade de encontrar um par de farol novo, seja na concessionária ou seja numa loja autorizada que venda peça Ford. Enfim, existe muita autopeça que só trabalha com Ford hoje aqui no Rio, né? Sim, verdade. A gente conhece uma muito boa em Niterói e tem uma muito boa na Penha também. Sim, o pessoal conhece. E manutenção também de revisão, nunca teve problema com peça? Nunca tivemos problema de achar, seja kit de correia, embreagem, qualquer coisa que você precisar. A gente nunca teve assim dificuldade de encontrar peça Ford. Então, no geral, ainda está de muito boa manter um Ford, né? Sim, com certeza. Ainda mais se for aqueles Ford que venderam muito, né? Com certeza. EcoSport, o próprio Fusion, você acha? O Fusion também, né? Repito, ele não é como a Tony Mac, né? Que é aquela empresa que faz funilaria. Isso daí já é outro esquema, é mais profundo. Realmente, nesse quesito, pode demorar um pouco mais. Mas você, consumidor, você vai fazer a manutenção do carro. Creio eu que é até bom ter um seguro, né? Lógico. Se você tiver uma colisão, quem vai ter esse perrengue vai ser a seguradora e oficina de reparo. Então, resumindo, em 2024 ainda é possível manter um Ford tranquilamente. E pra gente fechar nosso bate-papo realista, Danilo, será que... Eu sei que tem gente na internet, né, que tem medo de comprar Ford ainda. Inclusive, isso aconteceu muito quando a fábrica fechou. Repito, eu fiz vídeo, coisa e tal, me expliquei, que realmente causa um pouco de alarde, né? Teve gente que vendeu o carro porque não sabia o que ia acontecer. Teve gente que eu esperava uma grande desvalorização, só que teve um boom da FIP, né? O negócio, hoje em dia, o carro, claro que caiu de valor, óbvio, né? Mas enfim, continua tendo uma saída interessante. É perigoso? Dá medo comprar um carro Ford usado? O que você diz aí pro consumidor que está nos assistindo? Você, se precisasse hoje, tivesse a oportunidade, você compraria, no geral, um Ford ou você teria medo por causa que a fábrica saiu do país? Não. Pesquisando um pouquinho, assim, as pessoas que a gente vê que tem medo de comprar Ford hoje é justamente a pessoa que não pesquisou muito, viu que não tem mais fábrica, ficou com medo. Mas hoje, por exemplo, se eu fosse um consumidor e eu tivesse que comprar, talvez aqui, olhando valor, faixa de valor, um carro no valor desse Ford Ka aqui hoje, com certeza eu iria no Ford Ka pelo pacote. O custo-benefício que ele entrega. O custo-benefício que ele entrega muito mais do que um outro carro de outra marca, seja Chevrolet, Hyundai, Volkswagen. Nesse mesmo valor, com certeza eu compraria o Ford Ka, esse aqui que a gente está. Sem medo. Sem medo. EcoSport, a mesma coisa.
Você compra hoje um EcoSport 2020 automático com o valor, às vezes, de um carro de outra marca menor, inferior, não tem tanto opcional. O EcoSport é um carro um pouquinho mais alto, mais confortável. Sim, as últimas têm acabamento suave ao toque, né? É muito legal, um carro muito legal. Então, eu costumo dizer que hoje a Ford ela ficou com um bom custo-benefício. Você tem que, lógico, como qualquer carro, se você cuidar bem, não é para te dar dor de cabeça. Tem que ter histórico, né, Daniel? Tem que ter histórico e você manter esse histórico, não adianta só... Principalmente esses motores 3 cilindros Ford que tem a correia banhada a óleo, né? Isso, você tem que manter usar sempre o óleo original no tempo certo. Isso, exatamente. Então isso é muito importante. Você vai ter um carro aí, enfim, é desgaste natural, você vai fazendo a manutenção preventiva. Normal, né? Tranquilamente. Então beleza, pessoal. Danilo, muito obrigado pela sua ilustre presença, nada de posa nesse canal aqui. Tamo junto, pessoal. Obrigado para quem ficou até o final. Comentem aí o que você acha da Ford fora no Brasil mais de 3 anos depois. Teria um Ford, não teria, né? Eu respeito a opinião de quem não quer. Afinal, somos livres ainda para pensarmos. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece, grupos, WhatsApp, redes sociais. Siga a gente nas redes sociais. Deixa aquele seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito, ativando o sininho das notificações. Conheça o meu canal de games antigos. E tamo junto, pessoal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu! Valeu!